Salve galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Espero que sim. E nós vamos para mais uma aula de física. E o assunto hoje é termodinâmica, primeira e segunda lei da termodinâmica. Na verdade, nós iremos continuar com o assunto. Nós já temos uma aula aí de termodinâmica e nós paramos justamente na primeira lei da termodinâmica, que era uma lei de conservação de energia, ok? E nós vamos continuar a partir daí, beleza? Vamos lá? Acompanhe comigo a aula ali então. Bom, na aula passada nós chegamos nisso aqui, nós terminamos no que tal, que é a primeira lei da termodinâmica. Essa lei, como eu acabei de falar, é uma lei de conservação de energia. Ela diz para a gente como as modalidades de energia termodinâmica se relacionam à quantidade de calor, o trabalho e a variação da energia interna, ok? Então aqui nós temos uma lei de conservação de energia. Muito bem, vamos um pouquinho mais a fundo sobre a primeira lei da termodinâmica, conceito que a gente precisa para entender a segunda lei, beleza? Vamos lá comigo, vamos fazer aqui o estudo das transformações termodinâmicas envolvendo a primeira lei, certo? Vamos começar então com a transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Transformação isotérmica é aquela que a temperatura se mantém constante. Muito bem. Se a temperatura se mantém constante, nós não temos variação da energia interna. Lembrem, galera, que a energia interna é definida pela temperatura, ok? Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. E se a temperatura se mantém constante, a energia interna também se mantém constante. Se mantém constante, não tem variação da energia interna. Então, nós chegamos à conclusão que numa transformação isotérmica, ΔU é igual a zero. E se ΔU é igual a zero, como fica a minha primeira lei para uma transformação isotérmica? Fica isso. Quantidade de calor é igual ao trabalho. Pensem comigo, se a temperatura numa transformação não aumenta e nem diminui, então toda a energia fornecida ou retirada do sistema em forma de calor é fornecida ou retirada através de trabalho. Se eu forneço 300 joules de calor, significa que eu estou realizando 300 joules de trabalho. Se eu tiro 100 calorias de calor, significa que eu estou tirando 100 calorias em forma de trabalho, ok? Conservação. Energia não é criada nem destruída. Nós estamos transformando energia aqui. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Transformação isovolumétrica. Numa transformação isovolumétrica, nós temos que o volume é constante. Se o volume é constante, nós não temos movimento. Nada se movimenta. Se nada se movimenta, nós não temos quem? Trabalho. Lembrem lá, como que nós calculamos o trabalho termodinâmico? Trabalho é igual a P vezes ΔV. E se eu tenho volume constante, o ΔV é zero. Logo, o trabalho realizado também será zero. E como fica a primeira lei da termodinâmica? Ela fica assim. Todo calor tirado ou fornecido para o meu sistema é em forma de variação da energia interna. É o contrário do que eu tenho em cima. Em cima, eu não tenho variação de temperatura, então tudo isso vai dar movimento, certo? Trabalho. Aqui eu não tenho movimento, então toda a energia fornecida ou retirada vai ser para aumentar ou diminuir a temperatura, ok? Então isso acontece numa transformação isovolumétrica. Muito bem, vamos para a próxima. Transformação adiabática. Lembrem o que era uma transformação adiabática? Adiabática é um nome mais técnico para isolante, certo? Transformação adiabática é uma transformação que acontece no meio isolado, que não pode trocar calor com o meio externo. Opa, se eu não posso trocar calor com o meio externo, então significa que Q é igual a zero. Eu não tenho nem calor fornecido e nem calor retirado para o sistema. Então, Q
igual a zero. E como fica a primeira lei da termodinâmica? Se nós colocarmos isso aqui igual a zero, nós vamos chegar nessa conclusão, que o trabalho é igual a menos variação da energia interna. Isso aqui, galera, significa que se o trabalho é positivo, a variação da energia interna é negativa e vice-versa, ok? Então, quando um aumenta, o outro diminui. Eles vão funcionar de maneira inversa, um aumentando, o outro diminuindo. Beleza? Muito bem. E por último, nós temos a transformação isobárica, e isso fecha as nossas transformações gasosas. Na transformação isobárica, a pressão é constante. Quando a pressão é constante, eu não posso afirmar nada sobre a primeira lei da termodinâmica só com essa informação, certo? Então, a primeira lei continua inteira. O que tal, certo? Só com essa informação, ninguém aqui é zero. Beleza, galera? Então, isso aqui é um resumo da nossa primeira lei da termodinâmica, que nós tínhamos parado simplesmente aqui, e nós vamos precisar desse estudo para continuar e entender a segunda lei da termodinâmica. Muito bem, vamos lá. Para falar sobre a segunda lei da termodinâmica, nós entramos no conceito de máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas? Máquina térmica, galera, é aquela que transforma trabalho a custo de calor, a custo de fontes quentes e fontes frias, temperatura, diferença de temperatura, movimento de energia, que é o próprio calor. Isso são máquinas térmicas, motores térmicos, por exemplo, certo? Então, em uma máquina térmica, nós temos esse desenho esquemático. Nós temos uma fonte quente, que será o nosso fornecedor de energia, certo? Pode ser um forno? Pode, certo? Pode ser uma câmara de explosão de combustível? Pode. E nós temos ali a máquina, que onde vai receber isso aí vai fazer o movimento de um pistão, por exemplo, ou seja, movimento realizando trabalho, ok? E nós temos a fonte fria, nós temos ali onde o calor, o restante do calor, ele é rejeitado para acontecer o resfriamento do sistema, certo? Então, isso aqui é o desenho esquemático de uma máquina térmica. Toda máquina térmica terá isso aqui, beleza? A gente pode ali colocar assim, ó, de uma maneira mais didática, desse jeito. Eu tenho um reservatório quente, pode ser de qualquer tipo. O calor, ele sempre irá se propagar do lugar mais quente para o lugar mais frio. No caminho da propagação aqui do calor, indo da fonte quente em direção à fonte fria, no caminho nós colocamos algo que pode se movimentar. Nós colocamos o pistão. Esse pistão vai realizar trabalho e é essa parte que nós queremos, ok? O trabalho é a nossa energia útil. É o que nós queremos que a máquina térmica faça, ok? É realizar trabalho. Beleza? Então esse é o esquema aí didático de uma máquina térmica. Muito bem, vamos ver aqui um desenho um pouquinho mais sofisticado de uma máquina térmica. Olha ali, eu tenho uma câmera e eu tenho pistão, certo? Na verdade eu tenho duas câmeras aqui, ok? E eu tenho os pistões que podem se movimentar. Beleza? Então olha só, o volume ele está sendo medido aqui, ó, dessa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui é a minha medição de volume. Percebam que quando esse cara está aqui, eu estou no ponto aqui, ó. Estou nesse volume aqui, que é o menor volume, ok? Bom, à medida que esse cara aqui recebe energia, pode acontecer uma explosão aqui, uma queima de combustível, o que acontece? A pressão vai aumentando, o volume também vai aumentando até atingir o seu ponto máximo, onde acontece a liberação e eu vou diminuir os meus valores. Chegando aqui, fechei o meu ciclo, ok? Então isso aqui é uma máquina térmica que opera em ciclos, beleza? O ciclo é quando você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Você fechou um ciclo, ok? Muito bem. Vamos continuar ali. Ali eu tenho um outro exemplo de uma máquina térmica, ok? Nós temos uma câmera, nós temos um pistão, onde vai acontecer expansão de um gás
e depois eu vou ter que liberar o gás produzido. Aqui nós temos a nossa fonte quente, ó, quando ele está em contato aqui fornece calor para o meu sistema, certo? Beleza? Então isso aqui são exemplos didáticos de máquinas térmicas. Motores funcionam basicamente de maneira bem simplificada, mas seguindo essa física aí, ok? Vamos lá. O que nós precisamos aprender aí? O que nós precisamos utilizar para continuar nosso estudo e chegar na segunda lei da termodinâmica? Vamos lá. Vocês tiveram uma visualização ali do que é uma máquina térmica, certo? Muito bem. Então agora, ó, vamos aqui para esse processo, que é o processo didático que nós usamos para entender o funcionamento. Nós temos a nossa fonte quente, ok? É onde o calor será liberado e vai em direção à fonte fria, beleza? Essa aqui é a nossa fonte de energia, a energia sairá daqui. Então ela vai percorrer esse caminho. No meio do caminho nós temos alguma coisa que pode se movimentar, ou seja, realizar o trabalho, ok? E o resto que não for utilizado para o trabalho será rejeitado aqui para minha fonte fria, certo? Então aqui está a minha fonte de energia. Muito bem, vamos desconsiderar todas as perdas no caminho. Então vamos desconsiderar que eu tenho perdas de calor para as paredes externas aqui. Vamos desconsiderar que eu não estou gastando energia para fazer essa massa se movimentar, daqui até aqui, certo? Fazendo desconsiderações para a gente entender o processo didático aí. Bom, fazendo essas desconsiderações, ou na verdade fazendo essas considerações, ok? Desconsiderando essas perdas de calor, eu consigo chegar no quê? Eu consigo chegar no seguinte: isso aqui é minha energia total, é a energia que sai daqui. Essa energia saiu, já que eu desconsiderei todas as perdas, ela chegou totalmente aqui. Quando ela chega aqui, ela se divide em duas partes. Na parte trabalho, que é a parte útil, é o que nós queremos, e a parte que é rejeitada para a fonte fria, esse carinha aqui, beleza? Então, matematicamente, eu posso dizer que Q1, que é a minha energia total, é a soma de duas energias. Quais são elas? O trabalho, que foi a minha energia útil, mais Q2, que foi rejeitado lá na fonte fria, que foi jogado na fonte fria, ok? Mas a gente precisava dela para o calor fazer o caminho necessário para trazer o trabalho, beleza? Muito bem. Nada de diferente aí, né? Nós só fizemos uma matemática simples para fazer uma soma de energias. Bom, já que o trabalho é útil, então é melhor que eu escreva isso aqui em função do que eu quero do trabalho. Então, trabalho é igual o que sai da fonte quente menos o que chega na fonte fria. E óbvio, de novo, vou enfatizar isso, nós estamos desconsiderando todas as perdas de energia no caminho, certo? Então, trabalho é igual a Q1 menos Q2. O que sai da fonte quente menos o que chega na fonte fria. Saiu 300, chegou 100, significa que 200 ficou no caminho, certo? Então, 200 ficaram aqui em forma de trabalho. Beleza? Muito bem, galera. E aí, nós poderemos, então, chegar ali próximo do que nós queremos, que está relacionado com a segunda lei, que é o rendimento de uma máquina térmica. Como que eu posso calcular o rendimento de alguma coisa? O rendimento de alguma coisa se calcula assim: energia útil, que é o que eu uso, dividido pela energia total, que é o total produzido, certo? Por exemplo, uma usina hidrelétrica produz 1000 joules por segundo. Estou dando um exemplo, tá? 1000 joules por segundo. Desses 1000 joules, eu consigo utilizar 500. Então, eu tenho 500 de útil, mas eu produzo 1000. Significa que o meu rendimento é de 50%. Eu produzo 1000, mas eu só utilizo a metade, um rendimento de 50%, certo? Muito bem. Então, vamos aplicar isso aqui. Como que eu posso calcular o rendimento dessa minha máquina térmica aqui? Eu posso aplicar o seguinte: o rendimento, representado pela letra Ni aqui, é o trabalho, que é a minha energia útil, dividido pelo total. O total é o que saiu aqui da minha fonte quente, é o meu Q1, certo?
Mas, como trabalho é isso aqui, ó, Q1 menos Q2, trabalho é o útil, é o total que sai menos a quantidade que chega, nós podemos fazer assim, certo? Então, Q1 menos Q2 sobre Q1. Eu posso dividir separadamente, Q1 dividido por Q1 menos Q2 dividido por Q1. Esse por esse vai dar quanto? Vai dar 1. E eu chego no meu rendimento, certo? O rendimento de uma máquina térmica pode ser calculado dessa maneira aqui. Rendimento é igual a 1. O que o 1 significa? O 100%, certo? O rendimento igual a 1 significa 100%. 1 menos o que chegou na fonte fria, dividido pelo que saiu da fonte quente, certo? Beleza, esse é o meu rendimento. Vamos aqui pensar um pouquinho como que eu posso fazer um alto rendimento. Um alto rendimento, matematicamente, galera, vamos esquecer aqui um pouquinho o processo físico aqui. Vamos pensar nessa equação. Para que o rendimento seja alto, eu tenho duas coisas. Ou esse cara aqui é muito alto, ou esse cara é muito baixo. Por quê? Porque se eu fizer esse cara muito alto, o resultado dessa divisão é um número baixo. O resultado dessa divisão sendo baixo, eu tenho uma subtração que vai dar um valor próximo de 1, certo? E isso dá um rendimento alto. Ou faço o contrário, esse cara aqui ser muito baixo vai dar o mesmo resultado, ok? Muito bem, essa foi a matemática. Agora, qual é a física por trás disso? Galera, é muito difícil fazer isso aqui. Nós estamos falando de uma quantidade de energia muito alta. Nós sabemos que energia não é de graça, não sai de graça, ok? Então, para que eu emita uma quantidade de energia altíssima, eu vou ter um custo altíssimo, ok? E o outro detalhe é chegar a uma quantidade baixa aqui na fonte fria. Isso é muito complicado, porque o fluxo de calor depende desses dois, não de um só. Quanto maior for a diferença de temperatura entre esses dois, maior é o fluxo de calor, ok? E quanto maior for o fluxo de calor, mais energia vai ser rejeitado aqui na minha fonte fria, infelizmente, fazendo com que se torne muito difícil produzir uma máquina na prática que tem um alto rendimento seguindo isso aqui. Beleza? Muito bem. Vamos avançar? E agora nós estamos preparados para falar sobre a segunda lei da termodinâmica. O que a segunda lei da termodinâmica diz para a gente? Nós temos ali o rendimento, que nós acabamos de ver, certo? E aí, galera, a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte para a gente. Olha só, isso aqui teria que ser muito alto e isso aqui teria que ser muito baixo para ter um rendimento alto, ok? E se eu quiser ter um rendimento de 100%? Para ter um rendimento de 100%, esse termo aqui tem que ser zero. Porque 1 menos 0 vai dar 1, rendimento 1 significa 100%. Mas é impossível que esse cara dê zero. Por quê? Para ele ser zero, ou isso aqui tem que ser infinito, não tem como, não existe uma fonte de energia infinita, certo? Ou esse cara tem que ser zero. Nada chegar na fonte fria, mas não tem como nada chegar na fonte fria. Ela está ali justamente para que o calor vá em direção a ela, certo? Então é impossível construir uma máquina térmica que se opere em ciclos que tem um rendimento de 100%. Acabei de falar a segunda lei da termodinâmica, certo? Então a segunda lei da termodinâmica diz pra gente o seguinte: é impossível que uma máquina térmica operando em ciclos, que é o que nós estamos vendo aqui, tenha um rendimento de 100%. Nenhuma máquina térmica terá um rendimento de 100%. Na verdade, galera, as máquinas térmicas, elas têm um rendimento relativamente baixo, ok? Nós vamos concluir isso, né, na nossa aula. Nós veremos isso nessa aula aqui, ok? Muito bem, vamos lá? E o que é um ciclo? Falei sobre ciclo, mas o que é um ciclo? Aqui está o exemplo de um ciclo, certo? Um ciclo, já tinha falado antes, mas aqui está um exemplo aqui, numérico de um ciclo, beleza? Nós temos aqui, o processo começa em 1. Então, de 1 ele vai para 2, de 2 vai para 3, de 3 vai para 4 e de 4 volta para 1. Nós temos aqui 4 etapas nesse ciclo aqui,
ok? Quando ele volta para 1, fechou o ciclo, beleza? Nesse ciclo aqui, tem energia produzida em forma de trabalho, tem energia consumida em forma de calor e tem energia rejeitada para a fonte fria. E o rendimento vai estar dito aqui para nós, beleza? Entenderam? Essa foi a segunda lei da termodinâmica. Bom, mas não parou por aí. Vamos continuar isso aí. A partir disso, nós podemos dar o conceito de motores e bombas de calor. Existe diferença entre os dois. O que é um motor e o que é uma bomba de calor. Então, olha esse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, então eu tenho um gráfico de pressão em função do volume, certo? Onde eu começo em A, por exemplo, e eu vou percorrer aqui o gráfico nesse sentido aqui, ó, o sentido horário, beleza? De A para B, eu vou realizar um trabalho positivo. Por que um trabalho positivo? Porque meu volume está aumentando. De B para C eu não realizo trabalho. De C para D eu realizo um trabalho negativo, porque o meu volume está diminuindo. E de D para A eu não realizo trabalho, certo? O trabalho total produzido é a soma dos dois trabalhos, o trabalho de A para B mais o trabalho de C para D. Mas como C para D é negativo, então não fica uma soma, fica uma subtração, certo? O trabalho de A para B vai ser essa pressão vezes essa variação de volume. O trabalho de C para D vai ser essa pressão vezes essa variação de volume. Óbvio que o trabalho de A para B é maior do que o trabalho de C para D. Ou seja, o trabalho positivo é maior do que o trabalho negativo. Qual é o significado disso? Que esse carinha aqui, ele está realizando trabalho, ele está produzindo movimento a partir da energia térmica, a partir de calor, ok? Então, esse cara aqui é um motor. Como que nós classificamos um motor? Nós classificamos um motor quando o equipamento realiza um trabalho positivo. Fechou o ciclo? O trabalho foi positivo ou negativo? Positivo. Então, esse cara está produzindo trabalho, ok? Isso são motores. Os motores produzem trabalho. Em geral, galera, quando nós temos um gráfico aqui, ó, no sentido horário, então olha esse gráfico aqui, ó, o ciclo aqui está no sentido horário, nós temos um trabalho positivo. Portanto, nós temos um motor. Beleza? Vamos para um outro exemplo. Olhem esse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, nós podemos fazer uma análise contrária, ok? Nós temos ali, começando em A. De A para D, o que acontece? Acontece uma diminuição de pressão e um aumento de volume. Bom, aumento de volume significa que eu estou realizando um trabalho positivo, ok? Beleza. De D para C não tem trabalho. De C para B, meu volume está diminuindo, então eu realizo um trabalho negativo. E de B para A, diminui mais ainda o volume, mais um trabalho negativo. E o trabalho total é a soma dos três trabalhos, de A para D, positivo, C para B e B para A, que são trabalhos negativos. A soma desses trabalhos aqui vai dar um trabalho negativo. Isso significa que esse cara, ele não está produzindo trabalho, ele está consumindo trabalho, certo? Então ele não entrega trabalho para a gente, ele faz outra coisa. Ele pega o trabalho de alguma coisa e transforma aquilo em outro tipo de energia, certo? Isso é uma bomba de calor. Galera, isso aqui é um exemplo de um refrigerador, por exemplo. Um refrigerador, ele precisa consumir trabalho para tirar energia do ambiente, para diminuir a temperatura do ambiente, certo? Então, isso são bombas de calor, certo? Então, em geral, bombas de calor são aquelas que realizam trabalho negativo. Olha o sentido do meu ciclo aqui. Não é um sentido horário, esse aqui é um sentido anti-horário, certo? Então, gráficos no sentido horário produzem trabalhos positivos, motor. Gráficos no sentido anti-horário produzem trabalhos negativos, bombas de calor. Ok? Muito bem. E o ciclo de Carnot? Já que eu falei de ciclos, vamos para um ciclo super famoso, que é o ciclo de Carnot, certo?
Então, olhem esse exemplo aqui, olhem esse desenho. Nós temos aqui um ciclo, certo? Começando aqui no meu ponto A. Então, de A eu vou para B, de B eu vou para C, de C para D e D A, fechando o meu ciclo, certo? Nesse ciclo, olha ali, galera, A1 e A2 são adiabáticos. Então, ó, esse ponto aqui, nós temos ali um processo adiabático, sem trocas de calor. E T1 e T2, os processos T1 e T2, ó, a curva T1, essa curva aqui e essa curva aqui, T2, são curvas isotérmicas, ok? Muito bem. Então, esse é um ciclo, sentido horário desse ciclo, realizando um trabalho positivo, beleza? O ciclo de Carnot, ele se baseia no seguinte. Nós vimos que nós podemos calcular o rendimento aí desse ciclo dessa maneira aqui. Rendimento igual a 1, que é o meu 100%, menos quantidade de energia que sai da fonte quente, dividido pela quantidade de energia que sai da fonte, que chega na fonte fria. Ok? Aliás, o contrário, desculpa. Quantidade da fonte fria dividido pelo que sai da fonte quente. Ok? Muito bem. O ciclo de Carnot, galera, ele diz pra gente que nós podemos calcular o rendimento de uma máquina que opera segundo esse ciclo, não usando as energias, mas sim usando as temperaturas das fontes, usando a temperatura da fonte quente e usando a temperatura da fonte fria. Então, nós trocamos energias, quantidade de calor aqui, por temperatura. E nós temos aqui uma máquina operando em ciclo de Carnot. O rendimento dessa máquina é igual a 100%, 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, certo? E agora, galera, a segunda lei da termodinâmica ela fica muito mais clara aqui no ciclo de Carnot. Vamos lá. Na termodinâmica, nós trabalhamos em qual escala termométrica? Nós trabalhamos na escala Kelvin. Na escala Kelvin, a temperatura de alguma coisa medida sempre será diferente de zero. Isso significa que esse cara nunca será zero. Então, esse termo aqui nunca será zero. Significa que o meu rendimento sempre será menor do que 1. E menor do que 1 significa menor do que 100%. Certo? Então, o ciclo de Carnot ele deixa bem claro a segunda lei da termodinâmica. O rendimento de uma máquina térmica é sempre menor do que 100%. Nunca chega a 100%. Beleza? Muito bem. E para terminar aí a nossa aula, nós podemos falar sobre um motor de 4 tempos, certo? Motores famosos. Esse aqui nós temos ali um motor que funciona num ciclo que é chamado de ciclo de Otto, certo? São os motores aí de carros, motores de caminhões, certo? A maioria deles possuem esse ciclo. Não são todos, mas a maioria possuem esse ciclo de Otto, que é o ciclo de 4 fases, um motor de 4 fases ou motor de 4 tempos. Vamos entender aqui, bem rapidinho aqui, de maneira bem simplificada, cada um dos tempos. Nós temos aqui o primeiro tempo, que seria a primeira fase, a fase de admissão. O que acontece nessa fase de admissão? Acontece o seguinte, galera, você tem um motor, certo? Essa válvula aqui, ó, que é a válvula de admissão, ela está aberta. Então, ela permite a entrada de combustível e ar junto, certo? Pela bomba de injeção. A bomba de injeção aqui, ó, ela vai injetar, a válvula de injeção aqui, ela vai injetar combustível e ar ao mesmo tempo. Tem que ser esses dois para manter aqui um certo equilíbrio estequiométrico, certo? Tem que ter aqui uma certa quantidade estequiométrica para que aconteça o que é necessário no motor. Essa é a primeira fase. Nessa fase, galera, essa válvula aqui, ó, olha o nome da válvula, válvula de escape. Já que eu estou deixando o combustível entrar, eu tenho que fechar essa válvula para que combustível não fuja da câmara aqui, ok? Muito bem. Passou a primeira fase, nós temos a segunda fase. O que acontece na segunda fase? A segunda fase é chamada de compressão. Nessa fase aqui, ó, o pistão ele sobe e ele comprime a mistura. Qual que era a mistura? Gasolina, ou álcool, ou diesel, com ar, o combustível, certo? Para que
aconteça a compressão, não pode escapar. Então, tanto a válvula de escape quanto a válvula de admissão estão fechadas nessa segunda etapa. Esse volume aqui, galera, ele aumenta entre 8 a 20 vezes o volume inicial. Então, olha só, você deixou entrar uma quantidade de combustível com ar aqui. E depois você comprime isso num volume de 8 a 20 vezes menor. Então, a pressão ali dentro aumenta muitas vezes. Por isso que o processo é chamado de compressão, certo? Muito bem. Na terceira etapa, ou terceira fase, ou terceiro tempo, você tem aqui, ó, ainda com as válvulas fechadas, você tem uma vela de ignição. E essa vela de ignição aqui, ó, ela dá uma centelha, ela dá uma faísca. Essa faísca num combustível em alta pressão vai fazer o quê? Vai fazer uma mini explosão, certo? Então vai queimar esse combustível. Ao queimar esse combustível, a energia interna aqui aumenta muito e isso faz com que realize trabalho sobre o pistão. E é onde então nós teremos o trabalho no nosso eixo do motor fazendo a roda girar, certo? O detalhe, galera, é o seguinte: a vela de ignição ela existe para motores a gasolina e álcool, mas não existe para motores a diesel. Motores a diesel não tem essa vela aqui. Por quê? Porque o diesel ele sofre combustão espontânea em alta pressão. Então, quando ele acontece aqui, ó, nessa etapa, acontece a compressão do diesel, eu não vou precisar dessa vela aqui para que ele exploda, entre aspas, para que ele pegue fogo, para que ele entre em combustão. Apenas a alta pressão é o suficiente para que aconteça. Então, por exemplo, os caminhões, ou caminhonetes, ou até carros a diesel, eles não têm vela. Eles não têm vela de ignição, certo? E por último, realizou-se o trabalho, a combustão do combustível vai produzir muitos gases, aí você precisa abrir a válvula aqui, ó, a válvula de escape. Por isso que esse processo, então, se chama exaustão. Eu vou expelir os gases produzidos na combustão, certo? E isso fecha o quarto tempo desse motor, beleza? Como eu disse para vocês, galera, motores térmicos ou máquinas térmicas não possuem rendimentos altos, certo? Então a gente pode falar sobre esse motor aí, um motor de 4 tempos, que é o motor usado na maioria dos automóveis que nós conhecemos. Nesse motor, galera, nós temos ali o rendimento, por exemplo, de um motor álcool gasolina. Ele está entre 22 a 30%. Esse é o rendimento de um carro. O motor de um carro rende a 22 a 30%. Isso significa que entre 70 a 78% de energia produzida pela queima do combustível é perdida de alguma forma. E a gente só aproveita 22 a 30% para o movimento do carro, certo? Então é um rendimento baixo, ok? E nós temos ali, se for um motor a diesel, esse rendimento ele vai de 30 a 38%, certo? Isso aí. Então nós terminamos aí, falamos sobre primeira e principalmente segunda lei da termodinâmica, certo? Galera, espero que tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!